Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas, na paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e a tua família e o teu trabalho, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui com mais um vídeo. Eu quero trazer nessa noite uma palavra, que Deus colocou no meu coração mais cedo, e eu vou dividi-la em duas partes. Hoje nós vamos falar a parte 1, e daqui uns 2 ou 3 dias, no máximo, nós vamos falar da parte 2 desta mensagem, deste tema. Mas antes que nós entremos na mensagem, na palavra, eu gostaria de convidar você para ir até a página do Facebook, Acertando o Alvo, curtir e compartilhar e acompanhar ali as postagens, que são praticamente que diárias, alguns textos que eu tenho colocado, algumas mensagens, e também no canal do YouTube Lisa Carvalho, que você possa se inscrever, curtir e compartilhar nos grupos de WhatsApp, você que tem os grupos de família, de amigos, de trabalho, que você possa compartilhar as mensagens. Ali, Deus faz quase um ano que eu tenho ali algumas mensagens, como vencer o medo, como vencer o sentimento de culpa, enfim, várias, para que a gente possa meditar e aprender e que você possa compartilhar com pessoas que você sabe que precisam de uma palavra de Deus. Esse é um momento que nós vivemos, que nós não podemos perder tempo, Então nós temos que usar todos os nossos recursos possíveis, as mídias principalmente, para alcançar pessoas que estão longe, muitas vezes fisicamente, mas que através desta ferramenta a gente pode alcançá-las em nome de Jesus. Então eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe, não é nada demais, é apenas um canal para trazer algumas mensagens da palavra de Deus, tá bem? Eu também tenho meu canal profissional, mas esse é o canal que eu trago a palavra de Deus, amém? Então curta e compartilhe no canal do YouTube, amém? Então quero trazer uma palavra para você, nós vamos falar sobre como vencer a rejeição, como vencer esse sentimento de rejeição. Talvez você que está me vendo ou vai me ver, já se sentiu rejeitado por alguém? Dentro do seu trabalho, na sua família, na sua casa, com seus filhos, seus pais, seu cônjuge, ou até mesmo dentro de onde você congrega, talvez, Então, vamos falar um pouco sobre rejeição. Então, nós vamos dividir esses vídeos em 2 vídeos, possivelmente 2 ou 3. O assunto ele é bastante denso, mas nós vamos trazer alguns textos da palavra de Deus e vamos consagrar esse vídeo. Lendo, então, gostaria que você, que tiver a sua Bíblia, que você possa marcar esse texto. Se você não tiver, apenas veja e escute, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 61, no versículo 1, ali então o profeta começa a trazer para nós sobre as boas novas da salvação. Amém? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Então esse é um texto que nós vamos descortinar nesses 2 vídeos ou 3, vamos ver o que o Senhor vai revelar para nós, amém? Sobre a rejeição. Quem já se sentiu rejeitado? Talvez você que vai ver esse vídeo já passou por situações que você se sentiu assim, rejeitado.
Talvez você nasceu em um berço, uma família, e já nasceu com esse sentimento. Existem duas coisas que nós temos que entender. A rejeição, ela pode ter realmente uma origem real, né? Por exemplo, um pai ou uma mãe que ele realmente rejeita o seu filho, há um motivo para essa rejeição. E muitas vezes essa pessoa nasce num berço ou está em algum local, seja os que eu dei de exemplo, família, trabalho, igreja, cônjuge, e ela é aceita, ela é abraçada, ela é acolhida, mas ela se sente rejeitada. Então existem duas situações. Ou a pessoa ela se sente rejeitada, ou ela se sente rejeitada porque realmente ela tem um motivo, ela realmente sofre essa rejeição. E esse versículo inicial, aqui o profeta está dizendo que, assim como para ele, isso serve para nós. Deus nos chamou, Deus nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou para curar os quebrantados de coração, a libertar as pessoas. Disso tudo que nós vamos discutir nesse tema. Mas, em primeiro momento, o que é rejeição? O que é rejeição para você? Rejeição é o ato de repudiar alguém. É o ato de negar esta pessoa, de resistir à presença de alguém, de recusar a aceitar esta pessoa. Seja no grupo social, no trabalho. Quantas pessoas quando iniciam um trabalho novo, não é? Elas começam e muitas vezes não são bem aceitas naquele círculo, né, de trabalho. Se sentem rejeitadas, se sentem repudiadas, por mais que elas se esforcem, não é mesmo? Por mais que elas se esforcem, por mais que elas tentem superar a si mesmo, e isso é um dos pontos que a rejeição causa, né? A pessoa está sempre tentando superar os seus próprios limites, ela não consegue ou não se sente, na verdade, que é um sentimento, ela não se sente e expressa isso em palavras, em atitudes, de chegar aos pés daqueles que estão ali. Sempre está presente, caminha ao lado da rejeição, queridos, o complexo de inferioridade. A pessoa sempre se sente inferior. Ou porque as pessoas fazem com que ela se sinta inferior, porque existe uma origem, uma real origem, como eu falei antes, ou não há uma razão, mas ela se sente dessa forma. O que é rejeição? É não tolerar a presença de alguém, é não tolerar essa pessoa, é não aceitar essa pessoa. Então, eu rejeito. É como se fosse, né, a pessoa está rejeitando, a pessoa está colocando para o lado, ela suporta o outro, né, por uma educação, por relações, mas ela não aceita. E essa pessoa que se sente assim, seja por um motivo real ou não, ela geralmente está dentro de um grupo, seja na família, seja no trabalho ou até mesmo dentro da casa de Deus. Ela está naquele local, mas ela não tem um sentimento de pertencimento. Você está me entendendo? Ela está ali, mas não se sente parte daquele contexto. Porque nas entrelinhas, as pessoas que convivem com ela não a aceitam. E não a aceitam por diversos motivos. Ou pela sua forma de vestir, pela sua forma de falar, por o padrão da imagem, porque é baixinho, porque é muito alto, porque é gordinho, porque é magrinho, pela cor da sua pele, pela sua crença, né, pela forma como ela trabalha, como ela lida, por inveja. Nós vamos fazer também um vídeo ou dois sobre como lidar com a inveja. Prepare-se agora, final de semana, nós vamos falar disso aí, que é um tema que realmente ele está muito presente na palavra de Deus, principalmente nos Salmos de Davi. E também essa pessoa ela tá naquele local, ela procura geralmente o que se sente rejeitado, né, por um motivo ou não, ele procura, ele geralmente cria um hábito vicioso,
que não é bom, de tentar agradar a todos que estão ali, porque realmente ele se sente dessa forma, ele se percebe que ele é um rejeitado, ele não está, ele não faz parte, ele não tem o sentimento de pertencimento. Ele está naquele grupo, ele tenta agradar A ou B, ele é cordial muitas vezes, ele é educado, ela é educada, mas lá no seu quarto, lá na sua intimidade, se sente rejeitado. Pessoas também que são adotadas, né? Vamos falar um pouco, pessoas que passaram por problemas familiares. Então, continuando, pessoas que passaram, na verdade, por momentos, né, ou foram adotados, como eu estava falando, geralmente eles se sentem rejeitados, se sentem colocados de lado. E uma das coisas importantes que nós temos que ver aí é que muitas vezes as pessoas que se sentem rejeitadas, elas têm uma dificuldade de olhar para Deus como um pai amoroso. A relação, principalmente na infância, com as formas de rejeição, a familiar, né? Marcos 6, capítulo 4, eu gostaria que você marcasse na tua Bíblia, ou, né, anotasse, diz o seguinte, Marcos capítulo 6, versículo, né, 4, diz assim, Jesus, porém, lhes disse, quando ele chega para pregar em Nazaré, diz no versículo, no capítulo 6, o contexto, que é um contexto, é Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus, tá? Então, existe um contexto bíblico. Aí, lá no versículo 6, no versículo 4, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O que esse contexto nos traz? Jesus de Nazaré, né, rejeitado pelos seus. Então, o próprio Senhor Jesus, o que mais foi rejeitado foi o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus foi rejeitado. Quando ele foi para a cruz do Calvário para nos dar a vida e vida com a abundância, ele foi o que mais foi rejeitado. Então, ali ele diz que não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Ele era um profeta. Ele era um homem de Deus, né? Ele estava ali para fazer a obra de Deus e não pôde fazer porque ele se admirou da incredulidade de coração. Então, muitas vezes, quando a gente traz esse versículo, nós temos que trazer para o contexto que muitas pessoas, dentro das formas de rejeição que eu estava falando, e uma delas é na família, a família muitas vezes não acredita que ele ou ela é capaz de estudar, de prosperar, de vencer, de ser alguém na vida, né? De ter um sucesso, de ter, né, alcançar os seus objetivos. Você já não ouviu falar de mães e pais que falam para os seus filhos, uma hora também nós vamos falar disso, esse não vai ser nada na vida, esse não vai crescer, o que vai ser dele? Esse não presta, né? Nunca diga isso. Quando você fala para alguém que ele não presta, que nunca vai ser nada, você afronta a criação de Deus. Você desagrada a Deus. Esse rapaz, essa menina não é nada. Ela não presta, não vai chegar a lugar nenhum. Então, são palavras proferidas, né, trazendo um outro tema para trancar a vida de muitas pessoas. E muitas vezes o que tem esse sentimento rejeitado, que não é o caso aqui, que não foi o caso do Senhor Jesus, né? Mas muitas pessoas que não têm fé acabam acreditando no que o A ou B dizem a seu respeito. E acreditam sim que eles nunca vão chegar naquele lugar. Muitos deles têm sonhos e eles são abortados pela boca de outras pessoas, que dizem que ele não vai ser nada, que ela não vai ser nada. E muitas vezes essas coisas acontecem, em sua maioria, dentro do seio familiar. Dentro da própria família, que não acredita no potencial do filho, da filha, do esposo, da esposa. Porque
quando nós falamos do potencial do seio familiar, do núcleo familiar, a família conhece as nossas deficiências, conhece as nossas fragilidades, que muitas vezes nós escondemos, não deixamos transparecer no nosso trabalho, na igreja, em outros contextos, não é mesmo? Então ali, no convívio familiar, tudo fica muito mais claro. E aí que as pessoas acabam que acusando, que apontando o dedo, que dizendo que o fulano nunca vai casar, nunca vai ser feliz, não vai ter filho, nunca vai conseguir aquele emprego. Ah, vai comprar alguma coisa, sempre tem alguém para dizer para que você vai comprar, para que ter um carro melhor se pode ter, né, esse. Não há pecado em ter nada do que é bom, dentro das tuas possibilidades. Mas você percebe que muitas vezes o próprio Senhor Jesus falou, entre os seus parentes na sua casa, não há profeta sem honra senão na sua terra. Então, o que quer dizer isso? Na sua terra, naquela terra que nós estamos, muitas vezes nós não temos a honra. E o que é a honra? O reconhecimento. Então, existem muitas famílias desconjuntadas e que acabam reforçando esse sentimento de rejeição entre os seus filhos e entre os seus familiares. Formas de rejeição no trabalho, né? Como eu já falei, para agradar um grupo social, a pessoa se sente rejeitada, acaba que tentando fazer tudo para agradar, para fazer parte daquele contexto de trabalho, né? Na própria igreja também, na própria casa de Deus. Muitas pessoas fazem parte daquele local, mas, ou melhor, são acolhidas naquele local, estão naquele local, mas não fazem parte. E isso afeta o relacionamento, por isso que Deus colocou essa palavra, o nosso relacionamento ele é afetado pelo sentimento de rejeição. As pessoas acabam que projetando muitas vezes por seu relacionamento com Deus, como se Deus estivesse também as rejeitando. Essa relação entre filho e Deus, né? Enxergar a Deus como um pai amoroso. Há uma dificuldade daqueles que se sentem rejeitados em ver Deus, em sentir Deus como um pai que perdoa, um pai amoroso. Eles percebem muitas vezes que Deus é um Deus carrasco, um Deus do mal, enquanto a palavra de Deus diz que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus que acolhe. E a própria palavra de Deus diz em Romanos que Deus é um Deus que traz a adoção de filhos. Romanos capítulo 8, se você puder aí, né, abrir a sua Bíblia ou guardar no seu coração. Romanos capítulo 8, versículo, vamos ver aqui, 14 ao 16. Diz assim, né, vou trazer para aqui para perto. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o rejeitado, ele perde a noção, o sentimento de ser filho. O que se sente rejeitado tem uma mentalidade de escravo, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão, é o que a Bíblia fala. Eu não recebi esse espírito de escravidão. Ser escravo para ficar agradando, para ficar... Não, muitas vezes o rejeitado ele tem essa necessidade, porque ele precisa, querido, ser aceito. E se você que está vendo esse vídeo precisa, ou está passando por um momento assim, ore a Deus. Peça a Deus agora para que esse sentimento caia por terra e entenda que Deus, ele ama você. Com todas as suas fragilidades, com todos os seus defeitos. Assim como eu e você temos vários, não é? Não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Deus não nos deu esse espírito de escravidão. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Então, somos filhos de Deus. Somos filhos. Então, Deus não nos deu esse espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Deus nos adotou. E quando a gente é adotado por Deus, nós somos filhos de Deus. E o rejeitado, ou aquela pessoa que se sente rejeitada, ele não sente que é filho de Deus. Até nas suas orações. Ele tem uma relação mais, Deus Todo-Poderoso, Deus está lá e ele está cá. Como se fosse uma relação muito distante.
ele não consegue, queridos, estabelecer intimidade com Deus, uma relação próxima, sentar, conversar com Deus. Deus é teu amigo. Deus conhece teu coração mais do que ninguém, né? E no capítulo 9 de Romanos, no versículo 8, diz assim: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Então, nós não somos no sentido descendentes judeus, né, da carne do Senhor Jesus, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, nós somos os filhos da promessa também. Deus veio para nós, Deus veio primeiro para os seus, né, para o povo lá que tem a descendência, mas nós somos filhos de Deus, somos adotados pelo Senhor. Amém? E também dentro da casa, né? Estava falando da casa de Deus, quando acontece, né, em lugares de formarem grupos, e muitas pessoas vão, congregam, mas não se sentem parte, se sentem rejeitadas, se sentem não aceitas, né? Ou porque tem um poder aquisitivo menor, ou porque a sua fé, né? Ou por vários motivos. Então, quando se forma pequenos grupos e outros ficam de fora, não conseguem se encaixar, muitas vezes essa segregação gera nessas pessoas que não conseguem se encaixar por N motivos, sejam psicológicos, sejam problemas com a fé, ainda não conseguiram chegar num patamar, acham que a pessoa que está lá, às vezes até mesmo, né, no altar, ou a pessoa que tem um título, mas ele é muito espiritual, ele sabe mais que eu, se sente diminuída. Essa pessoa começa a se sentir diminuída, esse sentimento de não pertencimento, de inadequação, de inferioridade. Ele sempre vai achar que o outro que está lá na frente, que faz mais, que é mais espiritual, que ele ou ela, tão humilde que chega lá para orar, ele não é nada, ele se sente um nada. E isso às vezes é reforçado na fala de pessoas que deveriam valorizar aquela pessoa. Você não é nada mesmo, nunca diga isso para alguém. Você é tudo em Deus. Né? Você não é nada não, isso aí desagrada a Deus. E muitas vezes, principalmente em lugares, né, tem o grupo A, o grupo B, começa a segregar e nem todos, queridos, se encaixam. Nem todos se encaixam. E aí que cabe a nós, eu e você, como homens e mulheres de Deus, acolher essas pessoas e não somente acolher, fazer com que elas não se sintam rejeitadas. Então, não é somente acolher que vai fazer com que a rejeição caia por terra, é o sentimento de pertencimento, o sentimento de ser igual, e todos somos iguais perante o Senhor. A Bíblia diz que Deus não faz, queridos, acepção de pessoas. Não importa título, não importa o estudo, não importa o carro que você tem, a roupa que você tem, não importa. Seja o que está com chinelinho, né, como diz a Havaiana, aquela que está com salto, não importa. Se um que chega de uma forma diferente do outro, estou falando dentro da casa de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque o próprio Senhor Jesus condenava. Quando ele começou seu ministério, onde é que ele foi falar, pregar? Entre os doutores da lei, dentro das sinagogas. Existia ou não naquela época isso? Existia. Os sacerdotes, os fariseus, aqueles que detinham a lei, né, na ponta da língua, o que Jesus disse? Vocês estão impedindo muitos de entrarem no reino. Isso não é da minha cabeça da Lisa, está na palavra. Então, muitos impedem os pequenininhos de entrar no reino. Por quê? Mas eu acolho, eu abraço, eu dou um sorriso. Isso não vai fazer com que o outro se sinta muitas vezes melhor. A pessoa vem, às vezes, de uma história, você não sabe, de rejeição na família, no trabalho. Né? O filho que rejeitou, foi embora, foi para um caminho errado. Então, o próprio Senhor Jesus condenava isso. Tanto que tinham lá, né, separado das sinagogas, as pessoas enfermas, ao lado do tanque ali, não tinha os lugares onde os leprosos, os doentes, os menos favorecidos ficavam. Até hoje continua assim. Não talvez nessa mesma configuração, mas de forma velada, é ou não é que continua assim? Não é? Que tem menos poder aquisitivo, aquele que não é amigo do rei, como se diz o ditado, né?
Então, Jesus condenava isso. E muitas vezes as nossas atitudes de não somente acolher, mas de não fazer a pessoa se sentir parte, faz com que nós venhamos a fazê-la se desviar da palavra de Deus. E a Bíblia diz que os escândalos viriam. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ai de mim se eu for pedra de tropeço para o A ou para o B. Então eu preciso fazer com que as pessoas se sintam parte, participem. O que é se sentir parte? É participar. Não é só estar num lugar que eu faço parte. Então muitas pessoas estão no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, na sua relação íntima, elas estão ali, mas muitas não se sentem parte, não se sentem participativas, aceitas, sentem na sua pele a chaga da rejeição. A rejeição, queridos, produz uma chaga, uma ferida que pode se alastrar e impede você de se sentir amado em Deus. Também temos os textos de João 6,37, se você quiser anotar. João 6,37. Diz assim. 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quem somos nós para lançar fora, para julgar o A ou B, segundo a sua roupa, seu poder aquisitivo, sua maneira de falar, sua maneira de andar? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de maneira nenhuma Jesus lança fora. Então, queridos, para você que está me vendo, muitos vão se surpreender quando Jesus voltar. A Bíblia diz que nem todos que são de Israel são israelitas, é uma analogia. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Muitos que estão até fazendo a obra, curando, libertando e pregando. Jesus disse que, Senhor, as pessoas vão chegar lá, mas eu fiz isso em teu nome, eu curei, eu libertei, eu preguei, eu fiz em teu nome, sim, mas aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas podem pregar bonito, pessoas podem estar em cima do altar, ter títulos, podem fazer tudo, queridos, de forma muito bonita, mas praticam a iniquidade. E o que é praticar a iniquidade? Praticam a segregação, a divisão. Promovem grupos e fazem com que muitos se sintam rejeitados. Se tornam hipócritas e fariseus, impedindo que muitas pessoas tenham acesso ao reino de Deus. E isso o Senhor Jesus condena na sua palavra. O próprio Senhor Jesus disse que são como um sepulcro caiado, muito bonito por fora, mas por dentro tão cheios de destruição, tão cheios de sujeira. Então, precisamos ter muito cuidado, né, de não reforçar na vida de alguém a rejeição e também na nossa própria vida. Né? Essa palavra é para nós também. Amém? Para nós já irmos encerrando, a rejeição pode causar. Então, eu fiz alguns apontamentos e o próximo vídeo nós vamos falar sobre as consequências da rejeição. Tá? Nós não vamos falar hoje o que a rejeição traz. Tá? Depois tem outro texto aqui que eu vou ler para você para encerrar. Pode causar desgosto. Então, em todos esses locais que eu falei, né? No trabalho, na família, dentro do templo, da casa de Deus, no seu trabalho, né? Como eu coloquei aqui, com o seu cônjuge, enfim, desgosto. Trava a vida íntima, pessoal e profissional. Ela causa uma ruptura da própria imagem, uma distorção. Então, aquela pessoa que tem esse sentimento de rejeição, que se sente rejeitado, ele tem uma distorção da sua própria imagem. Ele precisa sempre que alguém tem uma necessidade de ser aprovado por tudo, né? Ou melhor, por todos e em tudo que faz. Então, a pessoa que sente, né, a rejeição, ela precisa constantemente que alguém a aprove. Hoje nós estamos falando do que é rejeição, locais onde eu posso sentir rejeição que ela causa. No próximo vídeo nós vamos falar das consequências e como vencer isso aí. Amém? Então, essa pessoa sempre tem uma necessidade.
ela sempre tem que se superar a si mesma. Então ela estuda, ela está no máximo, ela sempre, seja até nos exercícios físicos, você já não viu isso, a pessoa tem que estar sempre superando os seus próprios limites. E quando você senta com ela e conversa, e traz a palavra, vem à tona a história de vida, a história de infância, a história familiar, e lá no íntimo, lá no fundo, a gente percebe a chaga da rejeição. Jesus foi rejeitado. Quem dera a nós, né, humanos, né, vivendo nessa terra. Também a rejeição causa, e aí eu estou trazendo alguns pontos para que você possa fazer um diagnóstico em si mesmo, amém? De superar a si próprio, levando essas pessoas a se tornarem perfeccionistas. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. O perfeccionismo, né, ele se baseia num relacionamento, né, se baseia numa relação em que, baseada no meu próprio desempenho. Então, às vezes a gente vê entrevistas de emprego, né? Qual é o teu defeito? As pessoas dizem, eu sou perfeccionista. Na verdade, não é um defeito. Depende do contexto. Eu posso ser perfeccionista no meu trabalho, no sentido de fazer as atividades de forma mais perfeita possível, mais organizada possível. Isto, tudo bem. Mas em relação a se superar a si, né? Então, sempre esta pessoa, em relação a Deus e aos outros, ela sempre, o seu relacionamento é baseado no que ela faz, não no que ela é, no seu desempenho. Se ela não foi bem hoje, ela já se sente não tão amada, já se sente rejeitada. Se ela hoje, o sol brilhou, ela conseguiu alcançar tal meta, então ela está melhor, a sua autoestima está mais elevada, então ela já não se sente tão rejeitada, ela já se sente mais aceita no seu trabalho, principalmente até um exemplo quem vive de comissão, comércio, como eu já trabalhei também, né? Então você bate meta e isso gera, queridos, essa rejeição quando ela é alimentada, quando a pessoa não conhece a Deus, a competição, a competitividade que não é sadia. Então, o perfeccionista que tem essa rejeição, essa chaga na sua vida, os seus relacionamentos são baseados no desempenho, tá? A autoaceitação desta pessoa que se sente rejeitada, ela fica comprometida, ela não se aceita. Se olha no espelho, não se aceita os seus defeitos, não se aceita, né, as suas fragilidades. E a palavra de Deus diz que todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Não há ninguém perfeito nessa terra. Amém? Mas o próprio Senhor Jesus disse, olha, todos que o Pai me dá, vêm a mim, eu não lanço fora. De maneira alguma Jesus está te lançando fora. Você é amado de Deus. Amém? João 8:32, né, diz que o Senhor Jesus, né, aqui nós vamos ler aqui, ó. Ele veio o quê? Aqui, ó, se permanecer na minha palavra, né, a minha palavra permanece em vós. Não, é outra palavra que eu quero falar. Que Deus amou, 8:36, que Deus amou o mundo, tá, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, tá? 8:36, perdão, quero que você leia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E então, se o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, para nos dar a vida eterna, por que eu vou me sentir rejeitado? Se Deus te aceitou, se Deus está de braços abertos para você. Gera um sentimento também de insegurança, a criação de um mundo imaginário. Então, o rejeitado, ele cria um mundo imaginário para ele, né? Um mundo ideal. E aí ele, no seu dia a dia, muitas vezes acaba aqui fugindo da realidade, né? A fuga da realidade. Porque essa criação desse mundo imaginário, em que ele é aprovado em tudo, ele é aceito em tudo, ele vem por causa da insegurança que é gerada pelo sentimento de rejeição. Então, a rejeição causa insegurança, e essa insegurança faz com que muitas vezes, né, nós vemos a fugir da realidade, não consegue encarar a realidade, porque ele se sente rejeitado, ele se sente não aceito. Causa mutilação emocional, a castração da criatividade desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, desse adolescente, do ministério, né, pessoas que estão castradas, né, que são pessoas que têm sonhos abortados, a mutilação emocional, pessoas que não acreditam no outro,
né? No relacionamento marido-mulher, no relacionamento pais e filhos. Quantos pais, às vezes, não mutilam emocionalmente seus filhos? Enquanto a palavra de Deus diz que nós temos que proteger os nossos filhos, ensinar a criança no caminho que deve andar, para que ela não se perca no futuro. Então, na infância, ou até mesmo em adulto, a criança, por exemplo, ela começa a se tornar competitiva, ela tenta sempre os pais, ou, né, seja até na adolescência, suprir essa sua própria falta com coisas materiais. A rejeição da criança e do jovem com coisas materiais. Então não tem como suprir. A pessoa que se sente rejeitada ou é rejeitada, acredita que precisa fazer muito para Deus para agradá-lo. Você já não pensou nisso? Eu preciso fazer muito, Liz. Eu preciso me superar muito com Deus, fazer muitas atividades, muito, muito, muito. Enquanto a Bíblia diz que a fé não é pelas obras. As obras justificam a fé, é evidência da tua fé. Mas a salvação é pela fé em Jesus. Não por quanto de alimento você doou, não por quanto de roupa você deu, não por quantas vezes você limpou a igreja, não por quantas vezes você fez. Não é baseado em obras. A salvação e o estar no relacionamento com Deus é baseado na sua fé. A obra é importante? É importante. Justifica a tua fé? Justifica. Mostra que você tem fé? Mostra que você tem fé. Mas você não precisa estar sempre se superando. Tem que fazer muito para agradar a Deus. Deus está me exigindo demais. Não. Deus exige, na verdade, que nós venhamos a cumprir os 10 mandamentos e, em primeiro lugar, amá-lo acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ame a Deus, aceite o Senhor Jesus como teu Salvador. Ame ao Senhor, faça a obra do Senhor. Ame, abrace as pessoas que você já está fazendo um primeiro grande passo para ser, na verdade, um filho de Deus. O amor de Deus, enquanto as pessoas que são rejeitadas sentem que Deus é um pai carrasco, pelo contrário, digo para você, Deus tem um amor incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional na tua vida. Amém? Então, precisam muitas vezes as pessoas que se sentem rejeitadas de padrões humanos para serem aceitas. E muitas vezes o que se sente rejeitado ou ele é rejeitado, né, ele tem motivo, ele tem o vício em querer agradar a todos o tempo todo. Ok? Que fiquem essas palavras para você pensar. E eu quero ler com você o Salmo 27, 10, antes de nós encerrarmos aqui. Amém? Então, Salmos 27, tá bem? Vamos lá em Salmos, para que você veja que há como. Hoje nós não vamos falar em como vencer a rejeição, né? Nós vamos trazer só alguns pontos. 27 é o Salmo de Davi, e ele tem como título que ele anelava, né? O anelo pela presença de Deus. E diz assim no 10, né? Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Tá? Então, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quantos pais e mães rejeitam seus filhos, não é mesmo? Então, Deus, ele está para te acolher. Se você está se sentindo assim, com essa chaga da rejeição, com essa ferida, Deus, ele tem, né, está de braços abertos para te acolher. Você não tem que, o teu relacionamento com Deus não é baseado no teu desempenho, no que tu faz, nas quantidades de coisas que você faz, mas sim num coração contrito, num coração quebrantado. Amém? Lembra-se lá da palavra de Isaías. Isaías 53, 3, né? Quero trazer para você ver que, né, o próprio Senhor Jesus também sofreu rejeição, né? 53, 3. Ele era desprezado, né? Profeta falando, já profetizando a vinda do Messias, o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. Está falando acerca de Jesus, né? E como os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Olha só, vamos ler. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens
homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele foi o que mais padeceu por mim e por você, com certeza. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Quantas pessoas que estão num lugar, nesse contexto, família, trabalho, até dentro da igreja, que às vezes chega naquele lugar e as pessoas escondem o rosto. Não é assim? Como, na verdade, uma atitude de rejeição. O Senhor Jesus foi rejeitado dessa forma, ó, como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Então, essa palavra, queridos, ela vem para o nosso coração para que você não se sinta rejeitado. Ela vem trazer alguns pontos do que é rejeição e o que ela causa, como as pessoas vivem quando tem esse sentimento na sua vida. Seja um sentimento com razão, porque realmente estão sendo rejeitadas, ou apenas elas se sentem assim por algum outro motivo. O próprio inimigo coloca na mente dele e dela que ela é uma pessoa rejeitada, enquanto a própria palavra de Deus diz que Deus não rejeitou, Deus não nos deu espírito de escravidão, mas nos deu espírito de adoção. Deus nos adotou, amém? Eu e você somos filhos e filhas de Deus. No próximo vídeo, a parte 2 disso, nós vamos falar as consequências da rejeição e como vencer a rejeição. Amém? Que fique essa palavra no teu coração. Pai, em nome de Jesus. Se essa pessoa que está assistindo o vídeo, Senhor, se identificou em alguns pontos, está sendo rejeitada, no seu trabalho, na sua família, né, dentro até do lugar onde ela congrega, seja onde for, Senhor, eu peço, em nome de Jesus, que o teu amor venha a acolher agora. Porque a tua palavra diz, Senhor, que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna. Tu diz na tua palavra que tu nos acolheu, Senhor. Nos acolheu, Pai, e tudo que o Senhor deu a ti, de maneira nenhuma, Pai, tu lançarás fora. Não lance fora. Que esta pessoa, a partir de agora, possa identificar e possa orar para ter um relacionamento contigo não baseado em desempenho, no que ela faz, na quantidade de coisas que ela faz. Ela não precisa se reafirmar, ser aprovada por tudo e por todos. Ela precisa do teu amor. Liberta, Pai. Liberta esta pessoa que está assistindo esse vídeo do sentimento de rejeição, dessa chaga. Em nome de Jesus, eu repreendo esse sentimento de rejeição. Em nome de Jesus, que causa baixa autoestima, o complexo de inferioridade, aceitação contínua das pessoas. Em nome de Jesus, seja repreendido esse sentimento e que possamos aprender mais de Ti, Senhor, porque o Senhor nos chamou para pregoar as boas novas, para libertar os cativos, para dar, Senhor, o óleo de gozo, de alegria, ao invés de cinza e de tristeza. Isaías 61 fala, Pai, e nós estamos aqui trazendo a Tua palavra para libertar a nossa alma e nosso espírito de todo sentimento de rejeição. Em nome de Jesus, que caia por terra da Tua vida, da Tua casa, em nome do Senhor Jesus, da Tua alma, seja agora levantada por Deus. Receba o refrigério do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu profetizo vida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Nós vamos preparar agora como vencer a rejeição e as consequências dela. Amém? Estamos felizes porque estamos aprendendo com Deus e nós vamos vencer tudo isso. Amém? Diga, eu vou vencer. Se você se sente assim, Deus é um Deus de amor. Amém? Quando você orar, Deus não está bravo com você. Amém? Deus é um Deus de amor. Então, ore a Deus como um pai amoroso. Ele é um pai. Amém? A Bíblia diz que mesmo se alguém nos abandonou, nos desamparou, o Senhor nos acolhe. Ele é um pai amoroso, pronto para te perdoar, pronto para te aceitar. Amém? Então, aceite o Senhor e Ele está abraçando a tua vida nesse momento em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal Lisa Carvalho, curta e compartilhe com mais pessoas, que eu tenho certeza que a alegria do Senhor é a tua força, que o amor de Deus vai invadir agora o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe.